Vamos apresentar o relatório dos experimentos de secagem da disciplina de Laboratório de Operações Unitárias 2 do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. A secagem consiste na remoção de umidade ou d'água livre de um sistema sólido cristalino ou amorfo. Ela é uma prática comum na indústria de alimentos. A imagem apresentada simplifica o processo de secagem, apresentando então uma parte de transferência de massa e também de transferência de calor. Em processos a partir da utilização de ar quente, ocorre a transferência de calor do ar para o produto, uma vez que existe ali um gradiente de temperatura. Ao mesmo tempo, há a transferência de massa para o ar na forma de vapor de água. O movimento da umidade de dentro do sólido até a superfície é uma função da natureza física do sólido, da temperatura e do teor de umidade. Já a retirada de água como vapor a partir da superfície do material depende das condições externas de temperatura, umidade relativa do ar e do fluxo, a área de superfície exposta e da pressão. As curvas de secagem de um sólido úmido mediante um gás a uma temperatura e umidade fixas apresentam as características apresentadas nas imagens a seguir. Onde a primeira figura apresenta o teor de umidade por tempo, a segunda o fluxo de secagem pelo teor de umidade e a terceira o fluxo de secagem pelo tempo. Vamos falar um pouco mais a seguir sobre a curva de teor de umidade. Na curva típica de secagem do teor de umidade do sólido em função do tempo, pode ser observados 4 diferentes estágios do processo de secagem. Imediatamente depois do contato do sólido com ar de secagem, a temperatura do material molhado tende a aumentar, até que se atinja a temperatura de bulbo úmido do ar. Durante esse período inicial, em condição transient, representado então pelo segmento A e B na figura, a velocidade ou fluxo de secagem começa do zero até atingir a velocidade em regime constante de secagem. Esse é um período relativamente curto, onde acontecem os fenômenos de transferência simultânea de calor e massa. Uma vez que o regime permanente tenha sido atingido, terá início o período de velocidade constante de secagem, representado pelo segmento B e C na figura. Nesse período, toda a superfície exposta do sólido está saturada de água. Durante a secagem em taxa constante, ocorrem apenas fenômenos de transferência de massa. Esse período termina, então, quando os sólidos atingirem o teor de umidade mínimo, ou ponto C. A partir desse momento, a difusão interna não é capaz de manter a superfície do sólido saturada em água. Além do ponto C, ocorrem novamente os fenômenos de transferência simultânea de calor e de massa. E no instante do ponto D, não há na superfície qualquer área significativamente saturada do líquido e se dá início o segundo período de secagem em taxa decrescente, ou seja, um decrescente em função acelerada. O processo de secagem termina então quando o equilíbrio total entre a fase sólida e o ar de secagem, ou seja, quando a pressão de vapor do líquido sobre o sólido é igual à pressão parcial do vapor do líquido no gás secante. Bom, para o procedimento experimental do experimento de secagem de sólidos brutos, como a secagem é um processo que envolve tanto transferência de massa quanto transferência de calor, ela possui várias equações. Uma delas é a equação de fluxo de secagem convectivo, que é o JC. É definido como a massa de líquido evaporado por tempo por área de superfície fixa do sólido. E a equação está descrita abaixo no slide, no qual WS é a massa de sólido seco no leito, X é o teor de umidade em base seca do sólido, θ é o tempo de secagem, A é a área superficial de borda efetiva de secagem, Kc, o coeficiente convectivo de transferência de massa, YSAT, a umidade de saturação do ar, e YA, a umidade de ar de secagem. Como a secagem ocorre de forma dependente das características estruturais do sólido em secagem, principalmente durante o período de taxa decrescente, temos que a transferência de massa, de umidade, M, em função do tempo, é controlada pela difusão interna segundo a lei de Fick para a difusão, conforme a equação mostrada abaixo. Nela, temos que a difusividade efetiva de umidade, ela está representando o termo condutivo de todos os mecanismos de transferência de massa de umidade. Ele é um parâmetro que é determinado experimentalmente em curvas de secagem.
A principal hipótese na determinação experimental da difusividade efetiva da umidade é que a secagem é limitada pela transferência de massa e que a temperatura remete-se às isotermas durante o período de secagem. No período em que a taxa de secagem é constante, temos que a quantidade de calor transferida para a superfície do sólido durante a secagem deve ser igual ao calor necessário para evaporar a massa do líquido, e também que a transferência de calor ocorre predominantemente por convecção. Com isso, temos que o fluxo de secagem, o JC, é constante e dependente dos coeficientes de transferência de calor, HC, e de massa, ambos por convecção entre o meio seco, meio secante e a superfície do sólido. Assim, temos que a equação do fluxo é dada pela seguinte equação descrita no slide, na qual TVI é a temperatura de vaporização na interface sólido-ar, TA, a temperatura do ar de secagem, e lambda, o calor latente de vaporização da água. Devido aos modelos complexos de transferência de calor entre o ar de secagem e os sólidos, é difícil definir a verdadeira temperatura média no interior dos secadores. Isso porque os coeficientes de transferência de calor são difíceis de estimar. Uma correlação que é muito utilizada nos processos de secagem está expressa na equação geral mostrada abaixo, que fornece resultados satisfatórios para os cálculos de fluxo de ar sobre os sólidos esféricos ou sobre uma única esfera. A equação está descrita abaixo, e nela o HC ele é calculado nas unidades americanas, dP é o diâmetro médio do sólido, G é o fluxo máximo do sólido secante, Kf é a condutividade térmica, Cp é o calor específico e μF é a viscosidade do fluido secante, tomado nas condições da temperatura média. Quando o ar circula paralelamente à superfície do sólido, como é no caso típico de secagem de bandejas, o HC pode ser estimado pela equação abaixo, em unidades inglesas. O tempo de secagem para o período de secagem em velocidade constante pode ser expresso pela integração da equação abaixo, levando em consideração o tempo entre o início, ponto B, e o ponto C, que é o tempo final do tempo de secagem constante. A taxa total de transferência de calor, Q, considerando os mecanismos de condução através do sólido, de convecção no gás e de radiação provindas do ambiente, é dada pela equação abaixo. Os equipamentos e materiais utilizados para o experimento de secagem de sólidos brutos foram esferas de argila queimada, que foram os materiais submetidos à secagem. A forma e dimensão desses materiais eram com uma massa total de esfera mais suporte de 104,45 gramas, sendo 88 gramas só a esfera. Os materiais utilizados foram um soprador, um anemômetro, um psicrômetro, um sistema de aquecimento, composto de resistências elétricas, e um secador de bandejas. O procedimento experimental para a secagem de sólidos brutos depende de ligar a chave geral, o soprador e regular a vazão do ar no duto de secagem. A regulagem da vazão é feita através do controle do fluxo gasoso e com o auxílio do anemômetro. A velocidade ideal de secagem no túnel de vento fica em torno de 2 metros por segundo. Nesta velocidade, o coeficiente convectivo de transferência de massa já está bem desenvolvido em função de Reynolds. Qualquer velocidade acima desta altera muito pouco este coeficiente e, portanto, representa incrementos insignificantes na velocidade de secagem. Depois, deve-se preparar o psicrômetro para as leituras de umidade do ar secante. E então, ligar o sistema de aquecimento, resistências elétricas e regular a temperatura de secagem para a desejada, 90 graus Celsius. Enquanto isso, deve-se mergulhar o corpo de prova em água e esperar sua saturação, observada quando não saem mais bolhas de ar do interior da esfera. Depois, é feita a pesagem em balança analítica ou semianalítica. Com a velocidade e a temperatura do ar definidos e estabilizados, deve-se colocar os corpos de prova sobre a área da bandeja e pendurar no suporte do sistema de pesagem no interior do secador. Então, deve-se registrar rapidamente a massa inicial do conjunto bandeja mais corpos de prova, e em seguida, realizar a leitura da massa a cada 5 minutos, a fim de anotar a variação de massa em função do tempo para compor a curva cinética de secagem, até que a variação não seja mais significativa, ou menor que 1 grama a cada 5 minutos. Após o término do item anterior, deve-se deixar numa estufa por no mínimo 24 horas ou até que se esteja completamente seco, a fim de se obter a massa da matéria seca destes corpos. A cada massa registrada, proceder o giro de 180 graus na esfera, girar no sentido horário e depois, após o tempo, retomar na posição inicial fazendo o giro no sentido anti-horário,
para que ocorra uma secagem uniforme da mesma, durante todo o experimento fazer as devidas leituras de bulbo seco e bulbo úmido no psicrômetro. Com esse procedimento, os objetivos são determinar as curvas típicas de cinética de secagem para as esferas, determinar o coeficiente de transferência de massa do experimento, entender as demais variáveis envolvidas no processo de secagem e dimensionar um secador a nível industrial. Com base nos dados dos vídeos e os gráficos apresentados por eles, foram obtidos os dados de umidade do sólido em função do tempo, para que fossem gerados e analisados novos gráficos. Plotou-se a curva de secagem para os dois vídeos. A curva de secagem relaciona o teor de umidade, gramas de água por grama de sólido seco, com o tempo. Percebe-se que no final do experimento, em tempos maiores que 100 minutos, o teor de umidade atinge um patamar constante, de 0,035 gramas por grama de sólido seco no vídeo 1 e de 0,029 grama por grama de sólido seco no vídeo 3. Comparou-se então a curva de secagem obtida no vídeo 3 com a figura representativa dos trechos de uma curva de secagem. Embora a curva de secagem do vídeo não tenha suas zonas bem definidas como na figura mostrada, percebe-se que apresenta um comportamento semelhante. O trecho AB representa o período de secagem transiente, no qual a temperatura do material molhado aumenta até atingir a temperatura de bulbo úmido do ar. O trecho BC, que representa o período de secagem constante, no qual toda a superfície exposta do sólido está saturada de água, pode ser visualizado na curva 3 do vídeo entre os pontos t igual a 25 minutos e t igual a 50 minutos, aproximadamente. Neste período ocorre apenas transferência de massa. A partir do ponto C, voltam a ocorrer transferência de massa e de calor simultaneamente, e a temperatura da superfície do sólido se eleva, uma vez que o suprimento de água pela difusão do interior do sólido à superfície não ocorre em tempo suficiente. A partir da curva de secagem, deseja-se obter a taxa de secagem e posteriormente graficar a velocidade de secagem sobre o teor de umidade no sólido. A variação da umidade em um determinado ponto foi avaliada considerando a média das inclinações geradas entre um ponto central e seus adjacentes. Esta média é a aproximação da reta tangente a este ponto central, ou seja, a aproximação da derivada neste ponto. No gráfico da velocidade de secagem, em gramas de água por centímetro quadrado minuto, pela umidade, é observado um período de taxa crescente de secagem. Percebe-se nos pontos de maior umidade, localizados na extremidade direita do eixo X, que há um período de taxa crescente de secagem, correspondente ao aquecimento do material sólido de secagem. À medida que a umidade do sólido diminui, percebe-se que a taxa de secagem cai de forma expressiva, uma vez que o gradiente de concentração é menor. O ponto de secagem máxima, marcado com os círculos em vermelho, será utilizado como a velocidade de secagem no período de secagem constante. O gráfico do vídeo 3 ilustra melhor essas questões. O gráfico do vídeo 1 não apresentou o comportamento esperado, possivelmente pelo método de extração dos pontos que foi utilizado. Nesta comparação entre o gráfico da velocidade de secagem pelo teor de umidade do sólido com a figura apresentada, é possível compreender melhor os períodos de secagem. O trecho AB pode ser visualizado no gráfico 3 como os pontos na extrema direita do gráfico até o ponto máximo da taxa de secagem, B. Neste trecho, de secagem transiente, a temperatura do material molhado aumenta até atingir a temperatura de bulbo úmido do ar. Percebe-se que não houve período de secagem constante, no trecho BC, possivelmente pelo método de secagem utilizado. O trecho CE representa o período de taxa decrescente de secagem. Por último, o trecho EB pode ser visualizado no gráfico 3 em sua extremidade esquerda do eixo X, com maior aglutinação de pontos. Isso ocorre pois em baixas umidades as pequenas variações de massa estabilizam o valor da derivada. É possível visualizar o gráfico da taxa de secagem em gramas de água por centímetro quadrado minuto e o tempo de secagem. O gráfico do vídeo 3 é bastante condizente com o esperado, embora não apresente período de secagem constante. O gráfico do vídeo 1 não está tão bem definido, possivelmente pela extração dos pontos que foi utilizada ou pela natureza experimental do procedimento. Comparamos o gráfico da velocidade de secagem pelo tempo de secagem do vídeo 3 com a figura ilustrativa dos diferentes trechos de secagem. O período de secagem transiente, representado pelo trecho AB, está bem claro no gráfico obtido.
não é possível observar período de secagem constante. A partir do ponto da taxa máxima de secagem, a velocidade de secagem declina vertiginosamente até atingir maior estabilidade, uma vez que menores teores de umidade resultam na maior estabilidade da derivada. Para umidades absolutas muito menores do que 1, a fração molar de água no ar pode ser aproximada para a umidade absoluta através da relação mostrada no slide. Assim, podemos definir o Kc experimental em cada vídeo através da equação a seguir, que relaciona o fluxo de secagem com a massa molar do ar e as umidades absolutas do ar úmido e do ar seco. Além do número de Reynolds, para calcular o KY, nós precisávamos ainda de alguns dados. Esses dados eles foram colhidos nas cartas psicométricas nos experimentos, sendo que no experimento 1 temos que TW é 26,90 graus Celsius, o HD é 0,0146 gramas de água por gramas de ar, o TD é 36 graus Celsius e o WH é 0,039 gramas de água por gramas de ar. O grupo do vídeo 3 obteve resultados parecidos, com uma umidade absoluta do ar inicial um pouco maior, devido às temperaturas de bulbo seco e úmido maiores medidas por eles. Utilizamos o software disponibilizado no Moodle para fazer novas leituras dos dados psicométricos nas condições do vídeo 3. Uma grande vantagem dele é poder modificar a escala e encontrar todos os valores, em temperaturas baixas e altas, utilizando o mesmo gráfico. O primeiro passo é utilizar a temperatura de bulbo seco e de bulbo úmido medidas para determinar a umidade absoluta do ar úmido. Após isso, utilizamos a temperatura de bulbo seco do ar de secagem, 90 graus Celsius, e encontramos o ponto correspondente à umidade absoluta do ar frio. Com isso, conseguimos definir a temperatura de bulbo úmido do ar de secagem, de 35,98 graus Celsius. Por último, aumentando a umidade relativa do ar, mantendo uma distância fixa da linha verde do gráfico mais próxima ao ponto encontrado, move-se até a linha de ar saturado para encontrar a umidade absoluta de saturação do ar, de 0,0388 gramas de água por grama de ar. Assim, com os fluxos de secagem a taxa constante obtidos pela análise dos pontos máximos dos gráficos apresentados e as umidades absolutas obtidas via cartas psicométricas, podemos calcular os coeficientes de transferência de massa experimentais. Para o vídeo 1, obtivemos 1,11 mols de ar por segundo por vezes metro quadrado, e já para o vídeo 3, o valor encontrado foi de 1,88 mols de ar por segundo vezes metro quadrado. Para o cálculo do coeficiente convectivo de transferência de massa teórico, foi feito um balanço de massa e um balanço de energia, relacionando o coeficiente de transferência de massa, o KY, com o coeficiente de transferência de calor, o HC. Para isso, foi necessário o uso de uma correlação condizente com as condições do experimento, e a correlação escolhida foi a correlação de Whittaker. Ela foi escolhida para determinar o coeficiente convectivo, o HC. Para calcular, precisávamos antes de achar o Reynolds, do escoamento externo do ar em torno da esfera. Para calcular o número de Reynolds, nós precisávamos encontrar a velocidade de saída do ar quente. Para isso, nós usamos a relação abaixo, na qual a velocidade de entrada do ar, junto com o ρ inicial do ar e a área, é igual à velocidade de saída do ar quente, com o ρ do ar quente e a área. Dessa forma, nós conseguimos encontrar o V2 e calcular o Reynolds. Os valores, então, são substituídos na expressão do KY que está descrita abaixo. E para isso temos os resultados das duas equipes e os cálculos dos coeficientes de transferência de massa teóricas, os quais nós recalculamos. Para o grupo 1, chegamos no mesmo resultado, no qual o coeficiente de transferência de massa convectivo teórico é dado por 0,94 mol/ar por segundos metros quadrados, assim como no grupo 2, no qual chegamos à mesma conclusão, no qual o KY é dado por 1,45 mol/ar segundos por metro quadrado. No primeiro problema proposto, foi solicitado o dimensionamento de um secador para secagem de esferas de argila, nas mesmas condições das testadas no experimento. A vazão considerada foi de 2.000 kg/h de argila. O tipo de secador escolhido foi o de esteira,
pois as esferas de argila são produtos com pouca resistência ao impacto. Dessa forma, determinaremos a largura da esteira, o comprimento da mesma e o tempo de residência das esferas no equipamento, que equivale ao tempo de secagem. Para o cálculo do tempo de residência, foi utilizada a equação 8 do roteiro, substituindo os parâmetros necessários, como a massa dos sólidos secos, as umidades inicial e final, o diâmetro das esferas para cálculo da área e o fluxo de secagem calculado. O tempo calculado foi de 23,12 minutos. Para a determinação do comprimento do secador, é necessário determinar a velocidade com que a esteira se move. O procedimento de cálculo foi realizado em 3 passos, considerando o esquema ilustrado, definindo uma largura de 1,3 metros para a esteira, considerando catálogos estudados pelo grupo, uma distância entre as esferas de cada fileira DI de 0,25 cm e uma distância DE de 0,5 cm entre as fileiras. Primeiro, determinou-se quantas esferas cabiam em cada fileira, obtendo o valor de 26 esferas, seguido da determinação da vazão de esferas que entram no secador. O valor encontrado foi de 23.530 esferas por hora. Com isso, foi possível, através do cálculo do comprimento de cada fileira, determinar a velocidade da esteira de 0,7725 metros por minuto. Assim, o comprimento total do secador de 19,64 metros é calculado, multiplicando-se o tempo de residência de cada esfera pela velocidade da esteira, considerando um fator de segurança de 10%. Para a determinação da produção de esferas na umidade final estabelecida, foi determinada a massa de água removida, chegando a um valor final de 1.830 kg por hora de esferas secas. O problema proposto 2 pede a determinação da taxa de secagem de água em gramas por minuto em uma esfera de 15 cm de diâmetro, material idêntico ao do experimento após o decorrido 40 minutos do início da secagem. A taxa de secagem pode ser representada pela equação apresentada, onde N é a taxa de secagem em grama por minuto, o WS é a massa de sólido seco no leito em quilo, o X é o teor de umidade em base seca do sólido em quilograma ou grama de água por grama de sólido seco, e o delta é o tempo de secagem em segundos ou em minutos. A partir dessa equação, podemos determinar então o período de taxa constante. A partir da equação de taxa constante, é possível obter o TC, ou seja, o tempo do período constante de secagem. Para isso, fizemos uma regra de 3 para obter a massa do sólido da esfera de 15 centímetros, comparada com a esfera utilizada no experimento. A partir dos dados obtidos dos experimentos apresentados, podemos então obter o tempo do período constante de 25 minutos. Com o dado de tempo de período constante de 25 minutos, podemos então utilizar a equação para a taxa decrescente de secagem. Com os dados obtidos do experimento, inclusive a umidade de equilíbrio de 0,034 gramas de água por grama de sólido, podemos então fazer as contas e obter uma taxa de secagem em 40 minutos de 2,43 gramas por minuto. Como conclusões, consideramos que o período de taxa de secagem constante é de difícil determinação, pois está sujeito a erros de medição e depende também das características do sólido, podendo ser muito curta ou muito longa. Utilizando os dois tipos de gráficos obtidos, é possível determinar duas durações distintas do período de secagem constante para cada grupo. Além disso, o software proposto é uma boa alternativa ao uso das cartas psicrométricas para a determinação das propriedades da mistura ar-água. Observamos também muita confusão entre os grupos e inconsistência ao se referir à taxa ou velocidade de secagem, utilizando esses termos para se referir ao fluxo, o que é incorreto. Além disso, tivemos divergências quanto ao procedimento de cálculo utilizado pelos grupos para o dimensionamento do secador.